noite. Galera, tô aqui com meu amigo dia 6. Ele sabe umas histórias aí. Nós estamos aqui no pé de Joá, perto daquela casa velha. Ele vai contar aqui umas histórias que ele conviveu aí, que ele mora por aqui há muitos anos. Ele mora há muitos anos, ele vai contar umas histórias aí que ele sabe? Ah, já se fala aí. Sim, gente, primeiramente boa noite. Há muito tempo que eu já moro aqui, desde 1997. Eu nasci aqui, me criei aqui, e um certo dia eu presenciei, eu tinha ido caçar com uns amigos meus. Aí quando foi às 5h30 que eu vim, quando cheguei ali naquela casa, que eu passei pela cancela, eu olhei pra cá, neste pé de Joá. Neste mesmo pé de Joá aqui, eu vi duas pessoas conversando aqui, assentada, aqui de frente a este pé de Joá. E eu, no exato momento, eu tirei a vista, eu até me arrupei, ó, quando eu conto isso aqui, eu fico todo arrupiado. Mano, que dá pra ver, ele tá arrupiado mesmo. E quando eu virei o rosto, que eu olhei para outro local, quando eu cheguei perto já não tinha mais nada. Eu olhei para a estrada e olhei para os lados, não tinha sinal de ninguém. Eu naquele exato momento eu fiquei assim tão assustado que tipo uma criança, eu só tinha 13 anos. Eu desci este alto correndo. Aí quando eu cheguei, que perguntei os meus avós, e eles me falaram que neste exato pé de Joá morou umas pessoas, e este casal, ele vinha pra cá e eles não moravam aqui, porque a casa deles era praticamente aqui do lado. Deste dito lado eles moravam ali. Morava deste lado aqui, ó. Vou chegar mais perto para vocês verem, ó. Moravam aí, a casa deles era aí. E aí, este casal, numa noite, assim como os meus avós contaram, numa noite eles beberam. E nessa dita noite, no outro dia, passou a noite, no outro dia eles amanheceram mortos. E aí contam que dos tempos pra cá, eles aparecem todas as noites, a partir das 5h30. Pra lá, eles estão aqui, sentados, conversando. Então, gente, é muito assustador. Aqui você sente na pele o que dá para sentir mesmo. É verdade. Medo em ouvir isso. E não é só isso também. Pessoas mesmo relatam, amigos meus, vizinhos meus que passam aqui nessa estrada, eles passam a caminho do seu trabalho, né? Do seu trabalho na roça, eles passam e de repente eles começam a sentir mocheias de terra caindo em cima deles, e eles ficam sem saber o que é, porque não tem ninguém, e de repente ele sente mocheia de areia caindo sobre eles. Sério, é muito esquisito. A gente assim fica sem palavras de saber, porque eu que já convivi aqui este tanto de tempo, eu ainda não tinha tido uma sensação tão esquisita, um medo tão grande de passar sobre essa estrada. E fora as outras coisas que as pessoas elas contam, que escutam vozes, que escutam vários tipos de sons vindo deste local. Então a gente quer saber o que realmente aconteceu. E o que a gente já sabe é que este casal
quando eles morreram, o espírito deles jamais saíram deste local. Então é muito assustador. A gente já veio aqui outras vezes e presenciou algo totalmente fora do comum, que só a gente mesmo é que sabe o que a gente está falando aqui. E não é mentira. Podem acreditar que todo mundo que fala aqui tem a total convicção daquilo que ela ouviu ou que ela viu deste local, dessa árvore. Muitos dizem que essa árvore ela é amaldiçoada por causa destes dois jovens que eles beberam e amanheceram mortos. Ela foi amaldiçoada aí. A lua tá cheia. É. E a lua tá cheia. Lua E cheia. a gente sente até medo também, gente, porque não é só algo arrepilante que vem da história deste local, mas sim também das aparições assustadoras de criaturas que todo mundo acha que é lenda, mas não é. Que são os lobisomens. Galera, então, pra falar no lobisomem, ele disse que lá no quintal dele, vamos andando, que vamos gravar no teu quintal. Ok, gente. Lá no quintal dele, grava aí, Daniel, grava aí. Toma. Lá no quintal dele, disse que há muito lobisomem já passou lá, já. Ele convive com isso, né? Ele sabe que lá tem muito lobisomem e aqui a lua tá cheia. E só de vir aqui dá um clima, dá um clima assim horroroso. Vê, gente, que ó, não tem cara, não tem nada, é só apenas uma estrada. E nessa estrada aqui, eu mesmo já escutei de madrugada esse tipo de barulho de uma criatura rastejando no chão. Essa criatura, logicamente, é um lobisomem, porque não tem como você escutar altas horas da noite alguma coisa rastejando no chão, tipo como se fosse um couro batendo. E todo mundo sabe que os passos do lobisomem, todo mundo escuta como se fosse um couro batendo. E é assim, é muito assustador. Às vezes eu fico pensando assim, eu vou colocar uma câmera escondida na estrada para ver se eu consigo, mas não tem como. É uma criatura tão rápida que o pessoal mais antigo, ele conta que se a pessoa vê ela, é porque a pessoa já tá praticamente morta, porque ninguém consegue presenciar ela assim de face, mas sim somente pelo cheiro que ela espalha, ou então pelo vulto, que é tipo um vento passando ali de repente. Um amigo meu, ele é evangélico, ele vinha do São José com a sua esposa, ele vinha ali pelo caminho do São Bento, ele vinha num carro e ele de repente ele presenciou uma criatura assim, maior que uma onça, assim, batendo no vidro do carro. E essa criatura, ela bateu assim tanto no carro que ele tirou o carro da estrada. E quando ele tirou o carro da estrada, ele ficou sem ação. Aí quando ele saiu do carro, que ele presenciou a criatura pulando uma cerca, tipo uma cerca dessa. Pulou. Essa cerca é alta. É. Muito alta. E não tem como, se fosse um outro animal, conseguir uma façanha dessa, pular uma cerca de 10 arames
com tanta facilidade assim. Ele conta que é um lobisomem. Então, a história do lobisomem diz que lá no quintal dele aparece, né? Eu vou pausar o vídeo aqui pra ir lá no quintal dele pra ver se a gente vê alguma coisa.